Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui a sessão 1 de Doutrina e Convênios, tá bom? Então, faltou 3 versículos só para a gente ensinar e a gente vai terminar agora. Faltou o versículo 37, 38 e o versículo 39. O versículo 37 diz assim: Examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidos serão todas cumpridas. Então, a primeira coisa aqui que o Senhor fala é examinar esses mandamentos, essas escrituras. Por quê? Porque as profecias e promessas neles contidos serão todas cumpridas. Então, nós temos 2 incentivos aí. As profecias, que nos prepara para a segunda vinda, nos deixa atento aos sinais e às coisas que advirão, e também as promessas. As promessas, muitas vezes, para nós são animadoras, né? De nós, as promessas contidas, né? De vida eterna, de poder viver com Deus e assim por diante. Isso nos anima muito. Então, nós devemos confiar nessas promessas e nessas profecias aqui, porque o próprio Senhor falou que todas elas serão cumpridas. O versículo 38 diz: O que eu, Senhor, disse está dito e não me desculpo. Ainda que passe o céu e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Bom, então aqui o Senhor começa falando, né, que ele não se desculpa, o que ele disse está dito e ele não se desculpa. Vou voltar a falar um pouquinho mais sobre isso aqui daqui a pouco. Mas aqui ele fala também que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não. Na verdade, o céu e a terra passarão, né? Conforme está descrito em Isaías, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, isso vai passar. Mas as promessas do Senhor, as recompensas, as bênçãos, essas são infinitas, são eternas. E é nelas que nós devemos nos apegar, tá bom? Então, na verdade, a terra e o céu passarão, mas a palavra de Deus, aqui ele está dizendo o quê? O que eu prometo, eu cumpro. Tá bom? Então é para nós confiarmos nas promessas dele, que nem falou no versículo anterior. Bom, aqui também ele falou: seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, sendo prometido ou pelo Senhor ou pela voz do servo do Senhor, é a mesma coisa. Né? Deus ele chamou profetas ao longo de anos e anos aí, para, por meio desses profetas, fazerem as promessas a nós, né? Nos ajudarmos a nos achegar com Deus. Então, ele falando e o servo dele falando é a mesma coisa, é isso que ele coloca aqui, né? Ele tem um porta-voz. Essa escritura também me lembra, né, que Deus ele envia pessoas para ensinar. O próprio Cristo veio na terra e ensinou, né, no seu ministério ali. Mas tem algo que ele não passou para ninguém, que ninguém conseguiria fazer, que era o sacrifício expiatório. Esse é a coisa maior e de maior valor que nós temos nessa vida. Todas as outras responsabilidades, batismo, conferir o Espírito Santo, todas essas responsabilidades, Jesus Cristo, ele deu autoridade, né, às pessoas para que pudessem conferir o Espírito Santo, para fazer batismo, mas o que nenhum das outras pessoas conseguiria fazer é a expiação, o sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, isso só Cristo, esse é o ponto central, né, da vinda de Cristo a essa terra, para pagar pelos nossos pecados. Claro que ele fez muitas outras coisas, instituiu sua igreja, ensinou, mas todas essas coisas ele conseguiria, e já fez em outras épocas, delegando a outras pessoas como porta-voz, como aqui diz, né? Seja pela minha voz ou pela a voz do meu servo, é o mesmo, mas a expiação é única do Senhor Jesus Cristo. Bom, versículo 39, finalizando aqui o estudo, diz assim: Pois eis que o Senhor Deus, pois eis que o Senhor Deus é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro. E verdade permanece para todo sempre. Amém. E assim termina, né? Termina aqui, né? Já que ele falou examina esse treinamento tudo, dizendo que o Espírito Santo ele pode revelar a verdade para nós, né? Das Escrituras. Então, por meio dele, nós podemos receber um testemunho de que esse registro
é verdadeiro, que os mandamentos veio do Senhor. Bom, agora eu vou voltar lá para o versículo 38, né, a parte que ele diz assim, o que eu, o Senhor, disse está dito e não me desculpa. Essa é uma frase bem interessante, né? O Senhor não se desculpa, porque quem pede desculpa é porque está errado. E o Senhor nunca está errado, ele nunca mente, nunca erra, tá bom? Então eu vou fazer uma aplicação aqui, ó. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não se confirmaria? Ou seja, nós podemos confiar no que Deus promete que realmente vai se cumprir, tá bom? Que é o que nós estávamos estudando aqui. Bom, falando um pouco aqui sobre que Deus não se desculpa, até mesmo de coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente pode achar injusto e dizer, não, tá errado isso, né? Eu sou uma pessoa justa e tá acontecendo isso comigo. Olha, Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente tem que se lembrar de Jó, né? Lendo essa escritura, eu lembrei de Jó na hora. E Jó, ele, embora não estivesse em pecado, ele começou a murmurar, né? E aí ele começou, aliás, tinha 3 amigos de Jó que começaram a acusar ele de iniquidade, por isso eles falam que ele estava naquela situação, confessa teu pecado, e ele falou, não estou com pecado, e ficou aquela guerra de palavras ali. Na verdade, quando Deus vem falar com Jó, ele vai repreender os 3 amigos de Jó e vai repreender a Jó também. Só tem um na história ali de Jó que não é repreendido, né, que é Eliú, porque Eliú, ele entra na conversa e ele repreende também os 3 jovens e repreende também Jó, tá bom? Qual que era o erro de Jó ali, né? Ele estava falando que ele não podia passar por aquilo porque ele era justo, né? E Deus tinha errado, né, na interpretação dele. Eu vou ler alguns versículos aqui que vai nos ajudar. Jó 33, versículo 6. Eis que eu sou de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbarás o meu temor, nem serás pesado para ti a minha mão. Aqui é Eliú falando com Jó, né? Ele ia repreender os 3 amigos de Jó e Jó também. Só que olha a humildade de Eliú ao falar com Jó, né? Ele pega e fala assim, Jó, eu sou homem de Deus assim como você, eu fui formado do barro assim como você. Ele não se coloca numa situação de superioridade para querer ensinar Jó. Pelo contrário, ele mostra que eles são iguais, tá bom? E aí, então, ele começa a ensinar algumas coisas. Ele fala assim, ó, Jó tinha dito o seguinte, em Jó 34, versículo 5, porque Jó disse, eu sou justo, Deus tirou o meu direito. Ou seja, ele estava falando, tudo que ele perdeu, ele falou, tudo isso que eu perdi era meu direito, Deus tirou o meu direito, né? E ele estava reclamando por isso. Porém, olha o que Eliú fala para Jó, lá no capítulo 35, 5. Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, se são mais altas do que tu. Então, até as nuvens são mais altas do que tu, Jó, e você quer ser superior a Deus? Não tem como. Você queria que Deus descesse e te explicasse, né, o que foi que aconteceu, né? Por que você estava passando com aquilo? Você vai erguer a cabeça e dizer, nossa, isso não era para ter acontecido comigo. Veja bem, depois que Deus vem e conversa com Jó, ele tampa a boca, né? Eu deveria ter ficado calado, né? Jó, ele fala tudo isso. Mas olha só a inteligência de Eliú, né? Ele diz lá no capítulo 37, versículo 21. Agora, porque Jó queria que Deus viesse, né, falar com ele porque que ele estava passando por aquela situação ali. E ele queria porque ele acreditava que ele podia se justificar diante de Deus, que ele não estava errado. E aí Eliú diz para ele aqui, lá em Jó 37, 21. Agora não se pode olhar para o sol, quando resplandece nas nuvens, passando e limpando o vento. Então, aqui, Eliú, ele é muito inteligente e fala para Jó o seguinte, olha, Jó, primeiro ele mandou Jó olhar para as nuvens lá no céu, né? Ele não era mais alto do que as nuvens. Ele disse, se passar um vento, Jó, e tirar a nuvem, você vai ver o sol. E você vai conseguir ver o sol? Você vai... Ou seja, nós aqui agora, né?
no pleno meio-dia, sem nuvens, o sol rachando, você consegue ficar olhando para o sol? Não, você vai ficar cego, vai queimar a sua retina. Então não dá. Né? E assim ele ensinou Jó. Você quer que Deus desça aqui? Você vai ser fulminado. Nós não aguentamos a glória de Deus. Né? Às vezes que Deus apareceu ao homem, o homem teve que ser transformado, né? Passado por uma transformação para aguentar a glória de Deus. Mas eu gosto muito desse versículo, porque ele ensina, e no final Jó, ele compreende que Deus ele sabe de todas as coisas. Né? É Deus que sabe sobre tudo. Né? Embora Jó pensava antes, eu sou justo, não deveria ter passado por isso, Deus ele sabe de todas as coisas. E é nessa escritura, né, que eu termino hoje, na escritura de Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 38, na qual diz, eu, Senhor, o que eu, Senhor, disse está dito, e não me desculpo. Deus, ele não se desculpa porque ele nunca erra. Não posso dizer que algo ruim que está passando comigo... vamos imaginar a seguinte cena. Né? Aconteceu uma catástrofe, alguma coisa, e aí no dia do julgamento eu chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu passei por essa situação lá na terra. Né? Isso foi muito injusto. Imagina Deus dando tapinha nas suas costas. É mesmo, eu errei com você, me desculpa. Não, Deus não pede desculpa. Deus, ele nunca está errado, tá bom? Então, todas as coisas que acontecem conosco, Deus, ele está ciente, ele permite que aconteça, é para o crescimento. Muitas vezes nós não sabemos o motivo, mas isso não significa que Deus não está atento e saiba da situação. Talvez um dos motivos seja justamente para ver se vamos murmurar. Se achamos que temos direito, como Jó, de murmurar naquele momento, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, finalizando aqui Doutrina e Convênio, sessão 1, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.